Paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Muito bom te ver aqui. Fala pro seu irmão, é muito bom te ver você aqui nessa noite. Dê um Pai do Senhor para ele alegre, sorridente aí, no nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Amém. Para nós é um privilégio, sim ou não, poder estar aqui, cultuando ao nosso Deus, louvando o nome desse Deus que é poderoso, que é maravilhoso. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Domingo passado nós falamos sobre uma mensagem poderosa, não sei quantos irmãos lembram, mas foi algo poderoso. Abra aí, por favor, em Salmos 40, eu quero te ensinar como Deus opera nas nossas vidas em Salmos 40. E abra aí, por favor, no nome de Jesus. Se você quiser apagar essa luz do meio aí, ó, vai frescar mais. Daí vai ficar melhor para vocês aí. Para mim aqui tá quente, irmão. Cheguei aqui, o trem não tá brincadeira não. Olha que palavra forte. Esperei com... Fala pro seu irmão, esperar não é fácil. Com paciência complicou a coisa. Sim ou não? Quem está esperando, irmãos? Está todo mundo na espera? Quem está na espera de um milagre? Sorria, irmãos. Então fala comigo, esperar não é fácil. Mas você já reparou que a nossa vida é uma vida de espera, sim ou não? A gente fica esperando o tempo todo, sim ou não? Nós estamos esperando constantemente, nós estamos esperando o agir de Deus, a obra de Deus. Tem gente que está esperando assinatura de papéis, tem gente que está esperando liberar alguma coisa. Então você está esperando comprar ou vender. A nossa vida é uma vida de espera. Porque quanto mais o tempo passa, mais nós estamos esperando, sim ou não? Olha interessante, ele esperou de que jeito? Só que tem um mistério, ele espera em quem? Então entenda, esse culto, fala comigo, é um culto de espera. Em quem? Fala assim, no Senhor. Sim ou não? Nós cantamos a última canção. O que nós cantamos lá? Faz o quê? Fala assim, perigosíssimo que nós cantou. Sim ou não? Fala assim, é muito perigoso. Falar para Deus fazer o quê? Menino, isso é muito perigoso, sim ou não? Quem parou para pensar? Faz o teu querer em misericórdia. É loucura cantar um negócio desse, irmãos. Sim ou não? Porque tem hora que você não quer fazer o que Deus quer. E Deus o quê? Ouviu você cantando, mandando ele fazer o que ele quer. Ei, irmão, fazer o que Deus quer é fácil? Irmão, fazer o que Deus quer, fala comigo, é muito difícil. Sim ou não? E nós cantamos hoje aqui para todo mundo ouvir, faz o teu querer. E disse de passagem, veio uma unção tremenda nessa canção. Olha que coisa interessante. E ele se inclinou para mim. Inclinou para quem, irmãos? Fala comigo, para quem esperou? Deus abençoe, fala assim com paciência. Fala assim, Deus inclina e contempla o rosto dos seus ungidos. Fala assim, Senhor, eu estou aqui hoje. Fala assim, eu estou aqui hoje. Aí entenda isso, você fala que inclinou para aquela pessoa lá de cima, que espera na paciência. Entenda isso, ele se inclinou para mim. E ainda fez o quê? Então entenda, quem está esperando com paciência está sem fazer nada. Fala assim, é o erro dos crentes. Está esperando de que jeito? Os braços cruzados, estou esperando o Senhor, ele falou, vai fazer, vou esperando Deus fazer. É assim? E essa pessoa que estava esperando estava fazendo o quê? Entenda aí, o fato de esperar não quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Eu preciso esperar com inteligência. Fala assim, esperar com inteligência. É esperar clamando. É esperar buscando. É esperar, irmãos, em nome de Jesus, buscando, batendo, irmãos, e pedindo ao Senhor. Isso é a espera. Fala comigo, inteligente. Olha o segundo, versículo 2, olha o que ele faz. Aí olha o resultado de tudo aquilo que, na verdade, aquela pessoa que fez. Entendeu isso? Aquela primeira parte é você do culto. Você entrou aqui, esperou, fala com paciência. Deus o quê? Se inclinou. Inclinando ele o quê? Quem estava? Isso é importante. Entendeu? Se você fizer essas três coisas no culto, ter paciência. Ter mais o quê? Vamos lá, irmão. Ele teve o quê? Paciência. E depois ele fez o quê? Fala, ele esperou. Com paciência. Tirou o quê? Fala, uma ação de Deus. Não, você não está pegando, irmão. Quem está esperando com paciência, ele extrai uma ação de Deus. É Deus se levantar do trono e se inclinar e ouvir o meu clamor. Olha o que ele faz depois dessas coisas acontecerem. Aí ele vê e fala assim, a minha condição.
Isso é muito importante, você entender o culto funcionando. Porque eu quero fazer tudo o contrário. Eu quero entrar aqui cabisbaixo, não querendo orar, não querendo clamar, não querendo fazer nada. Eu não estou muito bem, meu domingo não foi bom, não tinha maionese no almoço. Deixa eu te falar, eu entro aqui grilado com algumas coisas. Está entendendo o mistério, irmãos? E aí, olha que coisa forte. Eu entro aqui e quero que Deus faça. Não, irmãos, e olha que coisa forte. Agora ele vê a condição de quem fez aquelas 3 coisas. Tirou-me. Olha a situação desse homem. De um lado, de um charco de lodo. Pôs os meus. E ele só não pôs os pés. O que ele fez? Irmão, é como Deus pega você assim, ó, pela camisa, chacoalha seus pés, põe sobre a rocha e te firma os seus passos. Pegou a visão? Quem está pegando aí? É isso, é quem está, na verdade, que vai acontecer. Olha a coisa forte. De um charco de lodo horrível, pôs os meus pés sobre uma. Quem está na rocha, irmão? Eu estou na rocha, minha rocha é Cristo. Agora o fato de você estar nessa rocha quer dizer que você está firme nos seus passos. Isso é que é um mistério. Para quem tem paciência, para quem está clamando, para quem inclina, escuta o clamor, Deus tira do charco, Deus opera esses milagres, e Deus ainda fala, olha, vem comigo, firmou os meus. Irmão, tudo que nós queremos nesse ano é ter nossos passos, fala firmes. Quem tem seus passos firmes nessa noite? Seus passos na sua família, seus passos na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida, irmão, social, entre você e amigos. Ter seus passos, fala comigo, firmes. Firmes, fala assim, firmes. Aleluia, irmãos. E Deus nessa noite, Ele quer, fala comigo, firmar nossos passos. Quem quer ter seus passos firmes de verdade aqui nessa noite? Irmão, Deus pode firmar nossos passos, fazer sinais e prodígios nas nossas vidas. Mas algo de interessante num culto como esse, a palavra vem e ela quer nos direcionar como esse passo que o salmista deu aí, porque Davi, quando escreve salmos, é poderoso, irmãos. E os pés dele foram, na verdade, limpos daquele lodo, e Deus colocou ele nessa rocha. E não só colocou, mas firmou seus passos, ele caminhou nessa rocha que é Cristo. Então nessa noite eu quero que você comigo, irmãos, feche os seus olhos e comece a refletir onde seus passos estão vacilando. Comece a refletir onde seus passos não estão bem firmes, onde seus passos não estão bem estabilizados. Só você pode fazer essa autoanálise. Ninguém aqui pode fazer. Talvez a sua dificuldade não é a minha, talvez a minha não é a sua. Mas eu quero te dizer nessa noite, você vai sair daqui com os seus passos firmados. Que a palavra vai te estabilizar naquilo que Deus tem para você nessa noite. E eu quero falar, meus irmãos, nessa noite sobre milagres. Fala milagres. Fala assim, eu quero falar sobre sinais. Sinais que nos ensina e nos transforma em um nome de Jesus. Fala assim, um milagre tem poder para me pôr, para me colocar no propósito de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu quero falar sobre sinais que nos transformam, milagre que nos transforma e nos ensina. E para ilustrar esse texto dessa mensagem, uma mensagem bastante poderosa, um personagem para mim que eu, na verdade, que eu mais amo de falar sobre ele. Eu falo sobre ele 2 vezes no ano. E é Jonas. Eu li esse livro umas 20 vezes, mais ou menos, nessa semana. Eu estudei mais ou menos uns 10 eruditos esse livro. Eu estou com bastante informação para te entregar. Só que essas informações só vão trazer vida na sua vida se você sair daqui entendendo que Jonas passa uma mensagem para nós daquilo que nós não devemos fazer. Quem está pegando? Quem pegou aí? Porque quando Deus faz um milagre na sua vida e na minha, o que a gente pensa? A gente está bom demais, sim ou não? A gente está bem com Deus, não é verdade, sim ou não? Quando você alcança um milagre de Deus, o que a gente pensa? Eu estou bem com Deus, eu estou certo com Deus. Mas entenda aí, os milagres, fala comigo, não é para isso. Fala assim, os milagres nos responsabiliza. Olha que coisa interessante, Deus apareceu para Moisés na sarça, sim ou não? Depois que Deus aparece para lá, ele ficou mais responsabilizado ou não? Antes de Deus aparecer, 40 anos que aquele homem estava no deserto, da onde? Do seu sogro, chamado o quê? Fala, Jetro. 40 anos apacentando ovelhas,
Mexendo, fala comigo. Com ovelhas, animais. Fala animais. Do seu sogro, Jetro. Depois que Deus aparece a ele na sarça, no fogo, no milagre, fala com ele de dentro daquela chama. Moisés sai com a missão de voltar ao Egito, levar pessoas, fala pessoas, ao deserto novamente, rumo à terra prometida. Milagres, fala comigo, nos responsabiliza, nos transforma e irmão, e Deus vai fazer milagre na vida desse homem para colocar ele no propósito que Deus tem para a vida dele. Então entenda, eu vou mostrar para vocês milagres que vocês vão chamar, fala assim comigo, de treva. Fala assim, milagres que vocês vão chamar, sabe de quê? Fala assim, prova. Fala assim, milagres que você vai chamar, sabe de quê? Fala deserto. Porque tem milagres que acontecem que a gente não consegue atribuir eles a quem? Fala a Deus. Como assim, pastor? Quando Deus te pede alguma coisa que é para você fazer, para abrir, na verdade, talvez para beneficiar o outro. Quando Deus te pede uma coisa, a primeira coisa que você fala é o quê? Não pode ser Deus. Deve ser o Satanás. Sim ou não? A última vez que eu passei por essa situação, eu estava numa igreja e nessa igreja eu fui pregar sobre, fala, gratidão. E quando você vai pregar sobre gratidão, fala assim, é um tema perigoso. Porque aquilo que a gente prega, a gente é refém daquilo que a gente fala, sim ou não? Então eu entendo, quanto mais a gente fala, mais a gente está refém daquilo que a gente fala. Pegou a visão? Sim ou não? Então fala comigo, ficar caladinho é ouro. Fala de novo, ficar caladinho é ouro. Fala assim, falar é prata. Irmão, ficar caladinho é bem melhor. Fala pro Senhor, é bem melhor. E eu entrei lá, irmãos, quando eu entrei lá, uma mulher me parou. E quando ela me parou, ela falou assim, pastor, eu estava te esperando. Eu falei, uai. Foi amém, irmão. Que hora antes de pregar? Ela falou, não. Eu estava te esperando que eu tenha uma semente que eu guardei de gratidão para semear na sua vida. E aí ela foi, arrancou-se um envelope e me deu. Irmão, negócio grosso, já fiquei alegre. Quem está entendendo? Mistério. Pacotão assim de dinheiro. Nossa, eu fiquei alegre, irmão. E eu pregando sobre o quê? Aí quem consegue ficar quietinho e não conferir o que é? Hã? Fui lá pra frente, irmão, dei um jeito de pegar esse envelope por dentro da Bíblia, assim, meio escondido, sabe? Só pra me abrir ele dentro da Bíblia, grande, não o tamanho da Bíblia. Aí eu pus assim, irmãos, e abri o envelope. Só nota de 100, muitas, irmão. Irmão, pensa no homem que pregou na violência. Pensa no homem que pregou na ousadia. Deus está me confirmando, olha o milagre. Isso é interessante, né, irmãos? E aí eu fechei ali, né, guardei, semeei lá. E eu tinha um relógio que eu gostava muito dele. E eu estava com um tênis também que eu gostava muito dele. E aí pregando no final do culto, Deus falou para mim assim, ó, seu tênis, seu relógio vai ficar aí. Eu falei, como assim? E ele falou assim, eu falei assim, como assim? Ele falou assim, como assim não? É gratidão. Você já não entrou recebendo? Saia fazendo. Eu falei, bicho, arranquei o reloginho sem graça, irmão. Relógio que eu gostava pra cá. E aí, falou assim, passou o tempo. No meu aniversário eu ganhei um relógio, que é esse daqui, que é um relógio muito bom, que vale mais ou menos 6 vezes do outro. Sem entender como que funciona as coisas. Entendeu isso aí? Eu deixei lá o que eu tinha um apego, eu gostava dele, deixei um tênis que eu gostava lá, entrei sendo semeado e Deus deixou eu saindo, semeando. Pegou a visão? Pegou aí? Então eu entendo. Fala assim, tem milagres que nos coloca no propósito que Deus tem para nós. Quem está entendendo o mistério aí? Quem pegou? Então entende, tem milagres que a gente chama de quê? É o diabo o quê? Agindo. É o Satanás, não é Deus. Não tem como ser Deus. E está lá no livro de Jonas. Abre para mim, por favor. Eu vou te ensinar essa doutrina de entender como que os milagres nos disciplinam. Quem achar, diga graças a Deus. Quem não achar, fala misericórdia. Você vai passar aí lá no finalzinho do Velho Testamento, Obadias, vai passar aí. Passa aí Oséias, Amós, você vai passar esses livros pequenininhos, você vai chegar no... Fala, Jonas. Eu vou te ensinar hoje sobre receber através de milagres que a gente nem entende que é milagre. Quem achou? Jonas. Diga graças a Deus. Quem está comigo, irmão? Diga graças a Deus. Olha que forte. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de quem? Vamos ver se vocês achou. Quem? Amitai. Dizendo. Fala, quem está falando? Fala o Senhor. Entendeu isso, irmãos? O Senhor continua falando comigo e com você. Por isso que eu disse que cantar esse negócio faz
teu querer em mim é perigoso. Olha Deus fazendo na vida de Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade da onde? E clama contra, porque a sua malícia subiu até aonde? A minha presença. Olha o que ele faz. Porém Jonas se levantou para fugir do quê? Meu Deus do céu. Quem entende isso aqui? Ninguém consegue entender isso. Ele foge fala assim, da presença. Nós, todo mundo aqui está buscando o quê? A presença, sim ou não? Ele estava o quê? Fugindo. Por quê? Porque algo lhe foi pedido. Está entendendo o mistério? Quando Deus pede algo, a gente começa a analisar se de fato aquilo que está pedindo, se na verdade vale a pena ou não. Está entendendo isso aí? Porque a gente quer receber sem dar, falar nada. Esse é o mistério, irmãos. E Deus vai nos ensinar nessa noite. E descendo a Jope, ele ia para onde? Para Tarsis. Ele desce para onde? Irmãos, aqui Jonas vai descer 7 vezes. Eu não vou pregar sobre isso, mas ele desce 7 vezes até chegar no mais profundo dos mares, onde ele chamou de inferno. Quantas vezes ele desceu? 7 vezes. Ele desce para Jope, ele desce para Tarsis, ele desce dentro do navio, ele desce dentro do porão, ele desce dentro do mar, ele desce dentro do peixe. Dentro do peixe, ele desce no mais profundo dos mares. Pegou aí, irmãos? Porque ele estava o quê? Fala, fugindo. Quem está fugindo está sempre descendo. Pegou a visão? Nínive era subindo e não descendo. Pegou aí? Quem está pegando? Então entenda, olha a coisa forte. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para onde? Dentro dele. Para ir com eles, para longe da presença de quem? Do Senhor. Mas o Senhor mandou o quê? Um grande vento. E o mar o quê? E se fez no mar uma forte tempestade. E o navio estava onde? Meu Deus do céu. Então temeu os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançaram no mar as cargas que estavam na onde? No navio. Para o quê? Para aliviar do seu peso. Mas Jonas descendo aonde? Ao porão. Olha que interessante. Ao porão do navio. E tendo-se deitado, dormia. Que jeito? Fala assim, Jonas não é normal não. Não, fala aí, mas Jonas não é normal. Quem andou de barco é difícil mais de dormir, irmão. Misericórdia, isso não é normal. E o mestre do navio, o capitão do navio, chegou-se a ele e disse: que tens, dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele, lembra-te de nós. Para quê? Para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa que nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte. E caiu em quem? Sobre Jonas. Fala assim, quem está fugindo ainda dá sorte. Isso é legal, né, irmão? Então, disseram: declara-nos tu, pois. Ou declara por causa de quem nos sobreveio este mal. E que ocupação é o quê? A tua. De onde vens? Qual é o teu? A tua terra. E de onde é o quê? Meu Deus do céu. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo a quem? Quem teme faz o quê? Fala assim, obedece. Não, eu falo assim, obedece e sorria. E ele temia mesmo? Não, só falou. Até aqui ele ainda não temia. E deu a Deus dos céus que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: pois que fizestes tu? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele los tinha declarado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se o quê? Porque o mar ia se menino. Fala mais e mais. Uau. E eles disseram: levanta. O que ele fala? Você já viu? Você já achou alguém mais duro que Jonas? Pergunta o seu irmão aí. Ele preferia morrer do que obedecer. Não leu o texto, ele preferiu o quê? Do quê? Ele falou: joga no mar e tá tudo certo. Ele preferiu morrer do que obedecer, irmãos. E esse cidadão aqui não era brincadeira.
Joga na onde? Versículo qual? 12. E a tempestade vai o quê? Vai aquietar. Entretanto, os homens remaram para fazer voltar o navio. Os homens estavam temendo mais do que ele, a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, aí vai tirar agora. Ele falou assim: agora não tem nada a ver com isso, vamos ter que jogar ele mesmo. Nós te rogamos que não, o quê? Pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue deste, o quê? Inocente, porque tu, Senhor, fizeste o quê? Como te aproveu. E levantaram Jonas e lançaram na onde? E o que aconteceu? Uau, irmãos. Fala para os seus irmãos, tem hora para essa tempestade passar, tem que lançar o Jonas fora. Ei, irmão, esse Jonas está mais presente que nunca na casa da gente, na vida da gente. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou quem? Que? Ixi. Uau, isso aqui é forte, né, irmão? E este esteve quanto tempo, irmãos? Dentro desse primeiro capítulo aqui tem alguns milagres que aconteceram na vida de Jonas, que eu e você não queremos passar de jeito nenhum, mas pela nossa desobediência tem hora que acontece. Quem está pegando aí? Primeiro milagre, capítulo 3, do 1 ao 4, Ed. Está aí o primeiro milagre. Deus mandou o quê? Fala assim, um forte vento. Fala assim, que virou tempestade. Do 1 agora, 3. Pode ler o 3 aí, pode pôr no 3, Ed. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo ele a Jope, vai dizer no 4. Mas o Senhor mandou o quê? Um grande. Irmão, tudo fala assim, tudo que Deus faz. Do céu, na terra, nós chamamos de milagre. Quem mandou o vento? E o vento virou o quê? Sabe por quê? Porque tem gente que só o vento não basta, tem que virar tempestade. Você sabia que nem o vento, nem a tempestade acordou Jonas? Quem acordou foi o dono do barco. Tem gente que nem debaixo de tempestade, irmãos, ele o quê? Fala comigo, acorda. Ele acorda para a sua situação, ele acorda para a vida, ele consegue acordar para aquilo que ele está vivendo. Nem vivendo tempestade ele não consegue o quê? Irmão, isso aqui é o primeiro milagre que trouxe alinhamento. Esse milagre foi o primeiro. Para quê? Foi para Jonas o quê? Fala comigo, acordar. Ele acordou? Irmãos, a Bíblia fala que ele não acordou, ele desceu para o mais profundo do barco, falou, eu vou dormir. E esse povo lá, em nível que? Fala assim, que se vira. O que ele pensou? Eu fujo da presença de Deus, porque Deus tem misericórdia, Ele vai perdoar esse povo. Eu não vou querer que Deus perdoe esse povo, eu quero que Deus mate esse povo tudo. Então, entendeu? Eu vou fugir. E fugindo, eu comprei essa passagem, desci para o fundo do barco, e eu estou ali quietinho. Ele falou assim, agora, e aquele povo morre tudo. Mas a tempestade foi tão forte que o marinheiro desceu para ver se ele podia pegar mais algumas caixas para jogar fora. E achou quem? Fala assim, a caixa do mala do Jonas. O Jonas nos ensina demais. E ele está lá de que jeito? Fala assim, dormindo. Fala comigo assim, um grande vento. Fala assim, um forte vento. E uma forte tempestade. Agora fala assim, tem horas que os milagres é feito por Deus, não para nos abençoar. Faz assim, mas para nos corrigir. Fala assim, tem milagres que é para nos consertar. Irmão, tem milagre na nossa vida que a gente não entende. Você nem consegue falar assim, chamar de milagre. O Jonas conseguia chamar isso aqui de milagre? O dono do barco conseguia chamar isso de milagre? Por quê? Porque ele perdeu? Irmão, se ele sabesse que Jonas ia dar, ele tinha vendido o bilhete? Do valor da passaginha? Então vamos supor que essa passagem custasse R$10. Só uma carga ele já perdeu. Fala assim, muita coisa. Pergunta para o seu irmão, quanto que o Jonas está pagando para entrar na sua vida? É baratinho para entrar na sua vida?
Não custa nada para entrar na sua vida. Se o dono do bar sabesse disso, ele não tinha vendido o bilhete. Fala assim, você não pode aceitar o Jonas. Irmão, o Jonas dá prejuízo. O Jonas fala assim, ele é custoso. Entenda isso. Olha o versículo 5. Então declararam os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas. Fala, prejuízo. Fala assim, Jonas no barco. Fala, prejuízo. Pastor, o que é o Jonas? O Jonas pode ser falta de visão, falta de compreensão. Fala assim, falta de... Fala assim, de entendimento. Fala comigo, falta de entendimento. Falta de paciência. Fala assim, pode ser o Jonas. O Jonas gera, fala comigo, prejuízo. Para o aliviar do seu peso, mas Jonas, porém, fala, que jeito que ele estava? Fala assim, dormindo. Fala assim, esse sono não é normal. Irmãos, esse sono aqui, não, irmãos, quem já andou de barco, é a pior dificuldade, é você ficar naquele negócio, você vai embrulhando o estômago. Ele deitou e dormiu dentro do porão, lá embaixo. O lugar, irmãos, que mais balança, o lugar onde não é estável. E ele deitou, e sabe que sono esse? Era o sono da irresponsabilidade. Está entendendo isso aí, irmãos? Era o sono, eu não estou nem aí não, que se dane aquele povo. Irmãos, era o sono, irmão, da falta de compreensão, o sono da desobediência. Ele dormia que babava, a ponto do homem chamar ele de quê? Meu Deus do céu. Fala assim, esse é o profeta. Era o quê? Dormiu. O homem deixou ele ficar naquele ponto. Deus mandou o vento, ele não acordou. O vento se torna tempestade, ele não. Deus mandou o marinheiro, não acorda ele lá, que ele não vai virar o barco com ele lá dentro. Tem gente que está dormindo tanto, está a ponto do barco virar com ele lá dentro. Mas isso é forte, né? Tem era das nossas vidas que infelizmente o Jonas está dormindo e está a ponto dele virar o quê? Sabe quem que é esse capitão aqui? Fala assim, a pessoa do Espírito Santo. Ela fala dentro de nós, sim ou não, irmão? Falou, acorda aí, ó, vai dar B.O., esse negócio não está dando certo não. Se você tomar uma atitude diferente, isso aí não está normal. Entendeu? Eu estava conversando com o homem essa semana aqui na porta, e ele falou que estava querendo fazer umas coisas muito doidas. Eu falei, rapaz, você não está bem não, você não está normal não, sua alma está muito suja, sua alma está em treva. Ele falou assim, rapaz, pior que é verdade, eu estou muito ruim. Eu falei, você está precisando demais de Deus. Ele falou assim, é verdade mesmo, minha alma está muito ruim, eu preciso acordar, despertar. Está entendendo o mistério, irmãos? E Jonas aqui, ele não acorda, fala assim, por forma, nem por tempestade, nem por vento forte, não acordou ele. Versículo 15, olha que coisa forte, vamos dar um salto, fala 15. Levantaram Jonas e o quê? Levantou ele o quê? Porque aqui ele já tinha lançado a sorte, já tinha visto que era Jonas, não tinha jeito. Eles tentaram remar de volta, porque ele fala assim, eles temeram a Deus. E Jonas não temeu. Eles fez de tudo para não ter que lançar esse homem no mar. Mas entenda isso, o marinheiro subiu, eles lançou a sorte. A sorte falou aquilo que ele tinha feito? Sim ou não? Não, a sorte só falou quem? Só indicou quem era. Quem está pegando? Quem pegou aí? A sorte caiu em quem? Não, vamos de novo. A sorte caiu em quem? A sorte caiu em quem? Isso é sorte? Fala para o seu irmão. Isso é sorte? Hã? Você acha que é sorte ou não? Posso te mostrar para um ano diferente? Posso? Fala assim, é muita sorte. Sabe qual foi a sorte? Deus querer tratar a desobediência de Jonas. É muita sorte. Qualquer um de nós já tinha lançado Jonas e não queria nem saber dele. Sorte ou não é? A mesma sorte que Pedro deu quando Deus intercedeu por ele junto a Satanás. E falou, Pedro, fica caladinho, que hoje mesmo Satanás subiu no céu e pediu para você andar na tua vida. Você está falando que vai morrer comigo, vai até o fim. Estou te falando uma coisa, hoje Satanás esteve no trono. E ele pediu para se andar, para peneirar a sua vida, para você não ficar, na verdade, nem em pé, nem conseguir, na verdade, se arrepender. Mas eu roguei ao Pai por você, porque eu sei que você não aguenta a pressão. E Pedro falou, eu por você eu vou até o fim, eu vou morrer contigo, Jesus. E Pedro falou, Pedro, deixa eu te falar um negócio, antes que o calo, cante 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. E assim foi. Sorte Jonas deu. Isso é um milagre. Sabe qual? Deus querer tratar a desobediência de Jonas. Sim ou não, irmãos? Agora você viu que é sorte ou não? A mesma situação é de Pedro. Muita sorte. Porque Judas traiu do mesmo jeito, sim ou não? Judas saiu 3 vezes. 3 vezes ele foi lá vender Jesus. E Pedro foi quantas? 3. E Deus com graça
que a gente não entende, a graça é um favor não merecido. Sim ou não? Eu creio nisso, irmãos. Que isso é um milagre poderoso. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançar a sorte, e a sorte caiu em quem? Em Jonas. Fala, para muitos é azar, mas para quem é espiritual vê que é sorte. Sabe o que quer dizer isso? Quando Deus descobre algo nosso que quer tratar, a gente fica, sim ou não? Mas isso, fala comigo, é muita sorte. Deus queria tratar aquilo que o inimigo quer nos destruir. Quem pegou aí a visão agora? Quem conseguiu alcançar, irmãos? Deus querendo tratar aquilo que o diabo queria nos macetar, nos fazer. Isso é muita sorte. Vem comigo, versículo 15, fala assim: o mar acalmou. Quando Jonas tocou o mar o quê? Fala assim, acalmou. Você sabia que quando eles pegaram Jonas, o peixe entrou para debaixo do barco e só ficou esperando um momento? Isso é legal, não é, irmão? Você sabia que todo mundo escutou Deus, só menos não Jonas? O povo do barco, o capitão do barco, o peixe escutou, na hora certa ele entrou. Quando o mar acalmou, ficou assim, facinho dele ir, ó, e engoliu Jonas. E ele só ficou debaixo do barco esperando, só andando ali, ó. Agora ele chega, não, ele vai chegar, pode ficar tranquilo. Deus falou comigo, fica tranquilo, agora ele chega. Ele vai chegar agora. Ele preferiu ir para o mar que me obedecer, pode ficar tranquilo. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem gente que prefere passar mais dificuldade, tribulação, do que obedecer a Deus. Fala comigo, é mais fácil obedecer do que sacrificar. O mar acalmou quando ele, o quê? Olha a coisa forte. Levantaram a Jonas e o lançaram na onde? No mar. E o quê? Cessou o mar na sua fúria. Isso fala assim, revela a autoridade de Deus. Fala assim sobre o seu propósito. Fala assim, o vento e o mar está debaixo do propósito de Deus. Porque quem gerou esse vento? Quem gerou a fúria no mar? Foi Deus. Sabe o que nós chamamos isso aqui? De prova. Sim ou não? De deserto. Nós chamamos isso aqui e fala assim de tribulação. Fala assim, nós chamamos isso aqui e fala assim de fracasso. Mas esses milagres foram todos para levar Jonas no propósito que Deus tinha. O que você quer dizer com isso, pastor? Que a dificuldade que você está passando é só para te levar no propósito que Deus tem. Nós não sabemos lidar com as tribulações, sim ou não, irmãos? As tribulações, mas as tribulações na verdade, é que moldam o nosso caráter para que nós possamos reinar com Cristo. Isso é poderoso, irmãos. Quando ele foi lançado, fala assim, o mar acalmou na hora. Por quê? Porque Jesus, em Mateus, ele levantou e falou, mar se aquieta, sim ou não? Vento, pode de soprar. Ele tem autoridade. Quando Jonas caiu, irmão, o mar fala assim, quietou, fala milagre. Porque tinha uma grande tempestade, sim ou não? A ponto do barco quebrar. Mas na hora que ele caiu no mar, o mar... E Jonas ficou limpinho, mano. Tem hora que as coisas só acalmam para você passar, fala assim, para o próximo nível. Qual que era o próximo nível? Os peixes pegar ele. Isso é interessantíssimo. Fala milagre. Sim ou não, irmãos? Porque Jonas passa quantos dias? 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a quem? Fala, o peixe só foi feito para isso. Deus preparou esse peixe para pegar quem? Eu pus aqui, ó. Jonas passa 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, saindo, fala comigo, vivo. Vai, isso é milagre. Tem como, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Quem prepara o peixe? Foi Deus, sim ou não? O que eu quero dizer com isso? Que tem horas que Deus prepara situações, não para nos matar, mas para nos transformar, para nos moldar. No ventre do peixe, Jonas foi moldado no molde que Deus queria. Irmãos, como que um homem é engolido pelo... Irmãos, a gente conta, vocês têm que contar isso em qualquer lugar, a pessoa ri da gente, sim ou não? É um milagre muito grande, é uma coisa... Irmão, a Bíblia fala que é 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Tem um suco gástrico, sim ou não?
tem algas. Irmãos, deve ter fedido demais. É um processo muito difícil, porque quando ele vai orar, ele fala do processo que ele passou. E lá dentro Deus começa a levar Jonas aonde Deus queria, através, fala, de milagres. Mas nós aprendemos que milagres é só coisas boas. Muito pelo contrário. Tem milagres que Deus faz só para te colocar no prumo. E aqui você vai aprender a verdade. Está te ensinando que milagre é só coisa boa. E quando você recebe um milagre, você está bem com Deus. Aqui, Deus fez milagre para colocar Jonas no propósito que Deus tinha. Você chamaria isso de milagre? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe quem está em desobediência, Deus tem um peixinho para ele? Corro, né, irmão? Sim ou não? Eu fiquei pensando nisso aqui. Falei, Deus não tem situações que o Senhor tem um peixinho para nós. Eu tenho um peixinho para todo mundo que está em desobediência. Quando eu tenho o meu propósito, ele vai até indo, mas de repente eu pego ele. Eu faço acalmar as coisas, lanço ele e o peixe só me obedece. Irmão, isso aqui é muito forte. Eu anotei aqui, tem horas que Deus prepara situações não para nos matar, mas para nos, moldar. Então entenda isso, situações, essa situação não era para a morte, e sim, fala comigo, para a transformação. Sabe qual é o nosso maior erro quando está acontecendo essas coisas? O que a gente quer que você fala assim, colocar a nossa mão. A gente quer interferir naquilo que Deus está fazendo. Irmãos, Deus fez sinais aqui. Irmãos, todos esses sinais são milagres para colocar Jonas na onde ele, fala assim, queria. Mas nós chamamos isso aqui de, tribulação. Fala assim, é o Satanás. É o inimigo. Quando você desobedece a Deus, você está com problema com o diabo? Essa é uma boa pergunta. Vou fazer de novo. Quando você desobedece a Deus, você está com problema com o diabo? O problema de Jonas nunca foi com Satanás. Pegou a visão, irmão? Quando você desobedece a Deus, você está com problema com Deus e não com o diabo. Pegou a visão aí? O tanto que é perigoso? O tanto que o processo na verdade aqui o entendimento é tão cabuloso da palavra. Quando eu desobedeço a Deus, o meu problema nunca foi com o diabo, meu problema é com Deus. E eu tenho um problema com Deus, recorro para quem? Para o diabo? Para Satanás? Quando o meu problema é com Deus, irmão, eu não tenho nenhuma instância para recorrer. Não tem o Supremo Tribunal Federal do Céu? Não tem. O problema é com, e ninguém escapa de Deus. Está entendendo o mistério, irmãos? Ele fez de tudo para escapar. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora que a gente quer escapar, mas Deus, quanto mais você escapa, mais você corre para o propósito dele. Pegou aí, irmãos? Quanto mais eu estou fugindo, eu estou caminhando para o propósito que ele tem para a minha vida. E aqui, irmãos, é uma prova disso. 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Fala comigo, não morreu. Fala, passou perto, mas não morreu. Olha o tanto que ele passa perto. Abre aí, Ed, 2:8. Olha o tanto que ele passa perto. Eu vou abrir aqui. Ele vai abrir ali 2:8. O que diz aí? Não, é 2:7, Ed, perdão, 2:7. Olha o que ele diz. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E o quê? Na minha linguagem, diz assim de hoje, quando senti que estava morrendo, lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti e no teu santo templo. Ele estava quase, fala comigo, morrendo. E ele lembrou do quê? Do Senhor. Será que era fraco ou não? Jonas me encabula, irmão. Eu acho que é o cara mais bravo da Bíblia, é Jonas. Porque ele demorou 3 dias para lá. Eu orava no primeiro minuto. Na hora que eu fosse engolir, eu falei, estou indo para Nínive. Onde é mesmo? Pode voltar que eu estou indo. Ele demorou quantos dias? 3 dias e 3 noites. Dentro do ventre do peixe. E ele só orou quando ele já estava indo o quê? Irmãos, e quase morrendo. Tem uma tradução, eu estudei aqui, que ele escreve que Jonas já estava caminhando ao inferno quando ele orou. Olha que coisa forte, olha a lei para você ver. Versículo 2. Orou Jonas ao Senhor, do céu, ao quê? Seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, da onde? Do ventre do inferno, clamei. Uau!
Versículo 3: porque tu me o quê? Lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por onde? Por cima de mim. Uau! E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu quê? Santo Deus. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as o quê? As águas se enrolaram em minha cabeça. Fala comigo, o peixe não parou o processo, porque ele estava com Jonas na barriga. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Pegou aí, irmãos? Não sei se você pegou. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e a terra me o quê? Me encerrou para sempre com os teus ferrolhos, mas tu fizeste o quê? Subir a minha alma. Uau! Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Olha que coisa forte, irmão. E entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Os que observam as falsas o quê? Vaidades, deixam a sua o quê? Misericórdia. Mas eu te ofereci sacrifício com a voz de quê? O quê? Agradecimento. O que votei? Uau! O que votei o quê? Pagarei. Do Senhor vem o quê? Olha como diz o 8 na linguagem simplificada: aqueles que adoram os ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Ficou claro, não ficou? Sim ou não? Aí eu falo assim: o peixe vomita Jonas. Fala assim: o peixe vomitou Jonas. Pergunta por quê? Fala: porque ele orou. Irmãos, entenda isso. Ele fica 3 dias, 3 noites no dentro do peixe, sim ou não? Depois de 3 dias ele fala assim, ele ora. O peixe o quê? Fala: vomitou Jonas. Pergunta por quê? Porque ele o quê? Porque ele orou, mas deu a oração dele, sim ou não? No versículo 10, o que Deus fala? Falou, pois, o Senhor para quem? Depois de uma oração dessa, você esperava que Deus falasse com quem? Por que não falou? Deus não fala com desobediente. Deus fala com quem obedece em primeira mão. E quem estava obedecendo? Deus mandou pegar, Deus mandou carregar, não digerir. Pegou a visão? Pegou a visão? Quem está comigo? Falou: anda com ele e não digere, porque passaram por ele algas, passaram com ele várias coisas por ele. E ele ficou dentro do bucho do peixe e não saiu por 3 dias. Mas passou por ele. Pegou a visão, sim ou não? Então o peixe obedeceu em tudo. E depois Deus falou de novo com quem? Com o peixe. Por quê? Irmão, eu fiquei lá no quarto de casa, não valendo nem um lambari. Não sei quanto a você, mas eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu não valo nem um lambari? Eu fiquei pensando: Senhor, esse peixe obedeceu e esse profeta não. Falei: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Deus falou comigo: ensina minha igreja que tem milagres, é só para nos ensinar. Você não está na prova, não é o diabo, não é o fracasso, não é nada disso. É Deus, irmão, colocando você no propósito. Pastor, não é o Satanás, não é o Satanás. Aqui não tinha diabo, aqui não tinha capeta, não tinha macumba, não tinha inveja, não tinha laste, morte, não tinha nada disso. Era Deus na vida de Jonas, fazendo um milagre aqui. Ele fez 10 milagres para ele. 10. Para colocar ele em nível de novo. 10 milagres. Quantos milagres? Que nós chamaria de treva, e de laço, de vale, de deserto, de prova. Ninguém olha para mim, estou no fracasso, Deus. Estou nessa igreja, nada acontece, está tudo dando errado. Está entendendo isso aqui? Deus falou com o peixe, e o peixe, o que ele faz? Eu acho que era contra a vontade dela, mas ela obedeceu. Sim ou não? Não, porque só tinha jeito de sair de 2 jeitos. Que jeito? Cagado ou vomitar. Está entendendo o mistério? Ele só não saiu do outro jeito porque ele orou. Está entendendo, irmãos? Tem cagadas que a gente vive na nossa vida porque a gente não ora e não pergunta a Deus. Tem muita
besteira que a gente faz, porque a gente não ora e não pergunta a Deus. Quando ele estava com a alma dele chegando no inferno, ele lembrou de Deus e orou. E Deus buscou ele de lá e trouxe ele de volta. Isso é milagre. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, o peixe obedeceu. Deus falou com o peixe, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E o peixe fala comigo, obedeceu. Eu acho que esse peixe, a vontade era falar assim, tinha um propósito nessa obediência. Entenda isso, o navio que saiu para Nínive, ele tinha perdido, sim ou não? Ficou quantos dias no peixe? Só chegaram em embarcação então naquele lugar depois de quanto tempo? Meses. Pegou a visão? Sim ou não? Então quando Jonas foi vomitado, é um milagre. Eles olhou no canela e falou, não tem navio, como que ele chegou? Ele chegou de submarino. Mas de que jeito? Ele foi vomitado em pezinha aí na areia, sequinha. Na praia já caiu em pé. Mas como assim? Irmãos, tudo Deus tem um propósito. Fala assim, tudo Deus tem um propósito. Porque o que Deus mandou ele pregar era uma mensagem fácil. Era uma mensagem de avivamento. Ele andava na cidade, ó, vocês convertam aqui 30 dias, 40 dias, vocês tudo vai morrer. E ele andava gritando, a cidade ela tinha 30 quilômetros de extensão e 20 de largura. Quantos? 30 de e 20 de largura, 120 mil habitantes. Ele andava na cidade o dia inteirinho, ó, vocês convertem aí, ó, que Deus vai matar vocês aqui 40 dias, vocês convertem, Deus vai matar vocês, vocês vai tudo morrer, vai tudo pro inferno, vocês vai morrer, ó gente, vocês convertem, vocês vai tudo morrer. Fala comigo que Deus, nessa mensagem, o povo ouviu. Isso é impressionante. Quem está comigo, irmãos? Olha o que Deus faz nessa mensagem. 3, gente. O milagre, fala assim, o milagre da graça. Irmão, isso aqui revela, fala comigo, o milagre. Com essa pregação ele conseguiu converter 120 mil pessoas. Até as vacas, até as ovelhas converteu. Como assim, pastor? Você vai ver na Bíblia. Tem mais forte. E veio a palavra do Senhor, segunda, quanto? A quem? Então fala comigo, Deus falou a primeira. Fique esperto. Deus falou a segunda. É melhor você obedecer. No 3, ele fala com quem? Agora ele está falando com quem? Porque ele o quê? Fala comigo, obedeceu. Ele fala, levanta e vai à cidade de Nínive e prega contra a mensagem que é o quê? Aí ele fala que vai destruir o povo. Versículo 5, Ed. Olha o poder da graça. Milagre, isso aqui é milagre total. O poder da graça, um milagre. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco, desde o maior até o quê? Primeiro fala assim, foi os homens. Esta palavra chegou a quem? Também a quem? Olha que coisa forte, irmãos. Versículo 6. Esta palavra chegou também a quem? Ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes e cobriu-se de saco e de o quê? E sentou sobre cinza. Era o maior nível de renúncia, de arrependimento. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, nem o quê? Procura. Nem se dê alimento, nem beba o quê? Misericórdia. Mas aí ele chama o arrependimento, ao poder da graça. Eles pegaram a mensagem, entenderam a mensagem, e agora eles entram na graça. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clame fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus, o quê? Voltará, e se arrependerá, e se apartará do seu furor, da sua ira. Uau, irmãos. De sorte que? De sorte que não perecemos. E Deus ouviu o quê? Ah, não, acredito. E Deus viu o quê? Fala assim, Deus não vê o que eu falo. Deus vê o que eu faço. Deus viu o quê? O que eles falaram? Deus viu o quê? E Deus o quê? E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria. E assim... e não o quê? Pergunta ao seu irmão, Deus se arrepende?
Isso aqui, irmão, tive que estudar muito para me entender isso aqui. Pergunta de novo, Deus se arrepende? Eu meditei nisso aqui um tempão, até falei para Jus, falei, Jus, a revelação é essa. Sabe quando Deus se arrepende? Quando você se arrepende primeiro do mal que ele ia fazer. Deus se arrependeu nessa situação porque o povo se arrependeu primeiro. Deus tinha um juízo, Deus tinha algo para fazer nessa cidade, igual fez em Sodoma e Gomorra, ia acontecer alguma coisa. Deus ia destruir essa cidade, mas o povo se arrependeu. E quando Deus se arrependeu, qual que era a ação de Deus diante desse tanto de gente convertida? A não ser usar a sua graça. Aleluia! Nós estamos debaixo da graça de Deus. Aleluia, igreja! A graça cresce com a prática. Fala para o seu irmão, a graça cresce com a prática. E decai com o desuso. Ô, irmão, fala para nós precisamos praticar mais a graça. Deus se arrependeu porque o povo se arrependeu primeiro. E Deus se arrependeu, irmãos, de fazer o que não ia fazer. Ele não, na verdade, não ia fazer mais porque o povo se arrependeu primeiro. Diante de um tanto de gente desconvertido, o que ele tinha que fazer era só usar a sua graça para com esse povo. Moço, esse povo era mau, irmão. Você vai estudar na história, não quero nem falar o que eles faziam, mas eles eram muito mau. Fala comigo assim, muito mau. Versículo, vem comigo. Versículo aí 4, 6. Aparece uma planta, fala assim, uma planta. Irmãos, essa planta ensina a gente num mistério. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, e ela subiu por cima de Jonas, para o quê? Uau, irmão. A fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se o quê? Da aboboeira. Sabe o que ele fez? Depois que o povo se arrepende, o que Jonas faz? Ele sobe para um lado da cidade, ele fala assim, ele escolhe o lado. Fala assim, do Oriente. E ele sobe para lá e senta lá e fala assim, agora eu vou esperar Deus matar esse povo. Vou ver o que Deus vai fazer. E lá Deus faz um milagre, a planta cresce numa noite. Você já viu a abóbora crescer e ficar igual a uva? Hã? A abóbora é plantada na onde? Ela é plantada na terra, sim ou não? Mas Deus fez ela crescer e vir por cima dele. E fez assim como se fosse uma parreira, representando Cristo nele. Pegou a visão? Quem pegou aí? Num dia Deus fez ela crescer e gerar, fala comigo, sombra. E ele ficou feliz, sim ou não? Ele falou, nossa, esse milagre é para mim, que coisa bem. Só Deus está fazendo na minha vida. Deus está operando um milagre na minha vida. No outro dia Deus fala assim, outro milagre. Fala assim, mandou um verme. Fala assim, olha o verme aí. Versículo 7. Mas Deus enviou no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu o quê? A aboboeira. E essa o quê? Secou. Irmãos, é tipo assim, no céu é um inferno, senhor não? De tanto milagre que Deus estava fazendo, que ele não entendia qual era o processo que Deus estava agindo na vida dele. Numa noite ela cresce e ele fica naquele refrigério, fala refrigério. Solzinho não estava queimando a carequinha dele mais, estava tudo tranquilo. De repente o verme vai lá e come bem no pé da planta e ela seca. Jonas entendeu? De jeito nenhum. Fala comigo, de jeito nenhum. Olha o que acontece aí para você ver, como ele não entende. Versículo 8. Aconteceu o que? Aparecendo o sol. Deus mandou o que? Espera aí, quem escolhe? No 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se aonde? E o vento veio de onde? Do Oriente, senhor não? Oriental, não foi? Sabe o que quer dizer vento calmoso? Sabe o que quer dizer? Um vento muito quente. Pegou a visão? 10 milagres Deus faz. Quantos milagres Deus fez para a cidade ser salva? Fala nenhum. Eles acreditaram sem milagres, só na palavra. Mas para o profeta Fujão, Deus fez 10 para pôr ele no caminho. Quem nós somos? A cidade ou Jonas? Eu me achei o Jonas lá em casa nesses dias. Falei, Deus, é verdade, a gente fica só atrás de milagre, a gente quer sinal, Deus está fazendo, a gente não acredita. A gente está passando uma dificuldade, acha que é o Satanás. A gente está passando uma luta, acha que põe a conta do diabo. Eu falei, Deus, eu estou igualzinho o Jonas. Eu não sei a você, eu estou jogando a minha conta.
Porque Deus faz 10 milagres para esse cara voltar ao propósito. Olha o que ele fala, olha que ele é arrogante. Estou falando não, eu estou falando na Bíblia. Fala, a cabeça dele queimou. De propósito. Fala assim, o verme foi lá e matou a abobreira. De propósito. E Jonas, ó, a cabeça de Jonas. E ele, o que? Fala, desmaiou. O tanto que era forte o vento. E desejou com toda a sua alma, fala, morrer. Que era mais fácil ou não? Dizendo, melhor me é morrer do que viver nesse bar de sol quente. Então, Deus fala, então disse Deus a Jonas, faz bem, que assim te o que? Ires por causa dessa aboboeira. E ele disse o que? Faço bem que me revolte até a morte. Caraca, esse Jonas é fera, irmãos. Parece a gente, tem hora. Sim ou não? Não, irmão, parece a gente. A gente tem muito de Jonas, irmão. Em algumas situações. Claro que a gente está na tempestade culpando o Satanás e não quer acordar de jeito nenhum. Que é mais fácil jogar na conta dele. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Porque o quê? Numa noite nasceu e na outra o quê? Porque eu mandei o verme. Só para te confrontar. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de quanto? 1000. A minha fala homens que não sabem discernir entre a sua mão direita da sua mão esquerda. E muitos animais. Aí Deus me fez essa pergunta: quantos milagres Deus fez em Nínive? Fala comigo, nenhum. Quantos milagres Deus fez para Jonas? Fala 10. Quem você acha que Deus quis salvar nessa história? Então, quando você estiver vivendo um tipo de milagre desse aqui, entenda, você está sendo mais Jonas do que servo. E para ter esse entendimento, e falar comigo, é só sabendo na Bíblia o que Deus está fazendo. Eu falei, Deus, o Senhor fez nenhum milagre para 120 mil pessoas. Todas se converteram em um jejum e um propósito. Jonas ficou esperando a morte daquele povo, não aconteceu. E para ele o Senhor fez 10 milagres só para colocar ele no propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Aí eu me perguntei, Deus, parece que eu tenho bem mais de Jonas do que desse povo que se arrepende, que entende essa maravilhosa graça. Aí eu comecei a entender que Deus está fazendo muito mais milagre na minha vida do que eu imagino. Sim ou não, irmãos? Porque essas coisas aqui eu não conseguia chamar de milagre até ter o entendimento. Sim ou não? Porque tem coisas que Deus está fazendo, não é para te envergonhar, não é para te matar, não, é só para te transformar, é só para te alinhar no propósito. E quando você entende e entra no propósito, Deus te mostra através de sinais o propósito que Ele tem na sua vida. Eu queria que nós levantássemos, ficasse de pé no nome de Jesus. E eu quero orar com você e para você, se você tiver tempo. Mas qual que é a nossa oração de hoje, pastor? Debaixo de uma revelação tremenda dessa. Talvez outro domingo eu vou pregar sobre as 7 vezes que Jonas desce dentro desse livro. Isso aí, irmãos, é uma exortação. Se você achou duro hoje, imagina essa. As 7 vezes que ele desce. Pastor, qual que é a nossa oração nessa noite? A minha oração é que eu falei com o Senhor: Deus, eu não quero ser Jonas. Não quero. De jeito nenhum. Quem está entendendo o mistério? Eu falei para o Senhor: Deus, eu não quero ser o Jonas, eu quero entender o teu propósito na nossa vida. Sabe por quê? Porque tem hora que nós nos pegamos como Jonas, reclamando de uma abóbora que morre, da boboeira que morre, e não viu o milagre que Deus estava fazendo para aquele povo. Tem hora que a gente reclama de coisas simples, irmãos. Sim ou não? Que Deus estava fazendo para ele, fez crescer numa noite, cobriu, fez sombra. No outro dia ele mandou o vermezinho, foi lá, comeu bem no pezinho, matou ela secou. E ele reclamou, fala de tudo. Deus fazendo milagres, colocando ele no prumo do propósito, e ele só reclamando. E isso, irmãos, a gente parece muito com Jonas, sim ou não? Sim ou não, irmãos?
nessa noite hoje é que Deus nos traga essa revelação e entendimento, irmãos. Que nós não podemos ser igual Jonas. Porque aqui ele desce 7 vezes, irmãos. E cada vez que ele desce, ele entra num mistério e num propósito. E eu quero que nessa noite você ore aí com o Senhor. Você revele, na verdade, o seu coração para o Senhor. Eu sei de uma coisa, para acalmar essa tempestade que você está vivendo, é só jogando Jonas fora do barco. Porque depois que Jonas saiu do barco, teve paz naquele barco. E a dificuldade foi para o peixe, andar com ele 3 dias. Depois ele vai para Nínive. Em Nínive ele começou a pregar e começou só a falar. E ele falava, irmão, Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir a cidade. Ele pregava só assim. Deus vai matar vocês. E diz a Bíblia que o povo ouviu a mensagem, na verdade, sem ver nenhum milagre. Ele não fez nenhum sinal, ele não curou ninguém, ele não ressuscitou ninguém, ele não restaurou ninguém, ele não curou lepra de ninguém, não curou cegueira. Deus, ele não fez nenhum milagre. Muito pelo contrário, ele foi para o lado oriente da cidade e sentou esperando o povo morrer. Nessa noite, a nossa oração é para que a gente não deixe o Jonas entrar na nossa embarcação. A nossa oração nessa noite é que nós não sejamos Jonas, irmãos, reclamando de tudo que Deus está fazendo. Tem coisas que Deus está fazendo na minha e na sua vida, irmãos, é só para nos colocar no seu propósito. E nós não conseguimos entender isso. E quando a gente não entende, a gente começa a falar daquilo que a gente não entende. Tem coisas que Deus começa a fazer, a gente não entende, irmãos. E Deus está fazendo milagres, a gente está chamando de prova. Deus está fazendo milagres, a gente está chamando de deserto. Deus está fazendo obras, irmãos, a gente está chamando, irmãos, de Satanás. Nessa noite eu só quero que você saia daqui com essa maturidade, entendendo que Deus fez 10 milagres para colocar esse homem no propósito que ele tinha. E não fez nenhum e salvou 120 mil pessoas. Oh Espírito Santo, eu quero, ó Deus, ó Pai, maturidade. Eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor levante uma igreja madura, meu Deus, porque o Jonas, ó Deus, ó Pai, ele precisa, ó Deus, sair de nós. Ele precisa, ó Deus, ó Pai, não falar em nós, ó Deus. Jonas, ó Deus, nessa noite, ele precisa, ó Deus, assumir, ó Deus, o seu lugar de entendimento, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor traga revelação a nós, Espírito Santo. Que o Senhor nos gere, ó Deus, maturidade para entender que o fato de nós estarmos aqui, de cantarmos, faz o milagre em nós, faz o que o Senhor quiser em nós, mexe, ó Deus, ó Pai, na nossa estrutura, no nosso coração, Senhor. Pai, já é liberar para que o Senhor possa fazer os seus sinais nas nossas vidas, Espírito Santo. Porque nós cremos, ó Deus, nessa noite, que a Tua presença está aqui, Espírito Santo. Então hoje o Senhor nos trouxe uma revelação tremenda, ó Pai, de que sinais, ó Deus, ó Pai, não é a aprovação, ó Deus, que as coisas estão dando certo. De que sinais de milagres, ó Deus, não quer dizer que está tudo indo bem. Meu Deus, o Senhor pode fazer sinais só para nos colocar no Teu propósito, ó Deus. Levanta, ó Deus, ó Pai, esse ministério, essa igreja, nessa revelação, nessa maturidade, ó Deus, dessa palavra, Espírito Santo. Sinais, ó Deus de Deus, milagres, que nos coloque em Teu propósito, que revela, ó Deus, o Teu caráter em nós. Sinais, Espírito Santo, sinais, Espírito Santo, eu creio nisso, sinais que nos ensina e nos transforma e nos molda no Seu propósito. Nessa oração eu quero dizer, ninguém escapa de Deus, igreja. Ninguém foge de Deus. Talvez o que você está passando é só para você voltar para o propósito. Talvez o que você está enfrentando é só para você voltar para aquilo que Deus te chamou. Porque ninguém escapa de Deus. Oh! Olá, tudo bem? Você acabou de assistir agora um vídeo da pregação deste domingo. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva e ative esse sininho aqui abaixo para que todas as vezes que tiver uma mensagem nova no canal, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Deixei aqui também uma indicação que com certeza vai edificar você. Então já aproveite e clique aqui para assistir uma próxima mensagem. Que Deus abençoe a sua vida.